Bom dia. Vamos à leitura das senhas diárias de hoje, dia 13 de outubro de 2022, uma quinta-feira. Mas antes, uma pequena reflexão. Nós temos que lidar com a realidade e existem dois tipos de conceitos, vamos dizer assim, que nós temos que lidar: os frios e os quentes. Deixa eu dar um exemplo. Merecimento. O próprio merecimento a gente já pode classificar em frio e quente, tá? Mas merecimento é um conceito frio. Eu vou dar isso no seguinte exemplo. Eu tive uma turminha pequena, uns 12 alunos de flauta. 12 alunos de pobres, de uma periferia, meninos e meninas, quase todos pretos e pardos, e eram alunos de flauta doce. Estavam, eu acho que na segunda série, naquele tempo se chamava, né? Era aos 8 anos, mais ou menos, 8 para 9. E havia entre esses 2 ou 3, acho que um menino e 2 meninas, que aprendiam muito rápido. Assim, e pelo jeito eles tinham meio que um dom para isso e estudavam em casa. Eles ganharam, era um projeto social, ganharam cada uma flauta doce, soprano, pequena, sim, 40 centímetros. E nem isso, 30 e poucos centímetros. E esses 3 iam muito bem. E tinha mais uns 5 que iam muito razoáveis, e os outros assim, mais ou menos, aprenderam, mas com mais dificuldade. Mas na hora de se apresentar, vocês acham que os que tocavam menos bem, tinham mais dificuldade em aprender a flauta, vocês acham que eu deixei isso fora? Então, por merecimento eu reconhecia, vocês aí têm talento, eu cuidava para não dizer na frente dos outros. Mas reconhecia, esses merecem uma atenção porque eles não podem ir longe. Mas na hora da atenção, a atenção no mínimo é igual. Ou se não, especial para aqueles que têm dificuldade. Entenderam? A avaliação fria, merecimento. A avaliação quente, atenção. O amor, a dedicação do professor. O professor pensa assim, né? Essa é a cabeça e o coração de professor e professora. Foi maravilhoso. Infelizmente eu saí logo do projeto, eu fui fazer uma outra atividade. Mas foi uma das que mais me marcou e me ensinou essa lição. A diferença entre merecimento e atenção. Me deixou isso claro na mente. Por isso, para um cristão, os conceitos, as avaliações, todas têm que ser quentes. As avaliações, os conceitos frios, isto, claro, a gente precisa fazer. Mas a gente tem que viver de atenção. Porque o amor é quente. O amor pensa assim. Mas ele é quente.
porque ele, antes de qualquer conceito ou avaliação fria, ele reconhece no outro um ser humano, um ser vivo, um ser amado por Deus, ou como seja, como que você chame, o que dá sentido ético ao que está aí. Muito bem, vamos às leituras de hoje. O primeiro versículo vem do livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Então, o autor escreve assim: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Ele possivelmente, como se crê até que o autor tenha sido o profeta Jeremias ou alguém ligado ao Jeremias, ele se refere ao tempo em que Israel não tinha ainda monarquia, tempo dos juízes, em que não havia toda a injustiça que havia em Israel monárquica. O tempo de Israel monárquico foi um tempo de tremenda injustiça. E os profetas do povo diziam, é um tempo de idolatria. Porque tornaram o rei meio que no lugar, botaram o rei no lugar de Deus. Isso parece uma coisa muito antiga, né? E se tornou injusta, opressiva a nação de Israel, que era para ser bênção para as nações. Vamos ao segundo versículo da carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não por obras de justiça praticadas por nós, não por nosso merecimento, mas segundo a sua misericórdia, o seu amor, o seu coração com os miseráveis. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos amados por Deus não por nosso merecimento. E nesse amor ele nos limpa de toda a impureza do pensamento frio para ter um coração quente de amor. E a oração vem de Johann Ries: não percas a paciência, em meio a toda a culpa, Deus está agindo, pois aquele que se fez gente em Jesus Cristo permanece sendo a nossa força. Não perca a paciência, não perca a força, em meio a toda a culpa. Todos carregamos, todos, muita culpa, né? Às vezes até quando a gente acha que está sendo muito crente, a gente está carregando, a gente está sendo pecador. Deus está agindo, pois aquele que se fez gente em Jesus Cristo permanece sendo a nossa força. Como disse no versículo antes, nos lavando. Muito bem, vamos à leitura. O primeiro texto que eu leio, então, é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 até 42. E vai falar também de frieza dura e avaliação quente. Avaliação fria e avaliação quente. No capítulo... Estou lá na segunda leitura, vamos para a primeira. Atos capítulo 5, versículos 34 a 42. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los.
queriam matar o Pedro e outros apóstolos, os judeus, né? Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, os apóstolos, por um pouco. E disse aos israelitas, aos judeus que queriam matar os apóstolos: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Teve um movimento com pessoas falando uma fé diferente da nossa, mas não deu em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, não sei que Judas é esse, tá? Mas o Galileu, nos dias do recenseamento, ele levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Outro movimento que não deu em nada. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, então desaparecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Deixa os caras falar. Se a ideia deles foi boa, persiste. Se não for, vai desaparecer. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas em nome de Jesus. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, assim, os judeus, que também eram religiosos, muito religiosos, queriam matar os apóstolos. Aí um deles, mais sensato, disse: pô, mas deixa os caras falar as ideias deles sobre esse Jesus. Se for uma coisa legal, vai ser passado adiante e vai sobreviver. E vocês vão ter vão ter morto homens inocentes. E se não for uma coisa que sobreviva, vai desaparecer. Por isso eu vou dar o título para hoje, tá? Na fé cristã, conversão não é necessariamente se tornar mais religioso ou religiosa. Porque os judeus lá também eram religiosos, né? E iam assassinar gente. Na fé cristã, conversão, tornar-se cristão, arrepender-se, converter-se, não é necessariamente se tornar mais religioso ou religiosa, mas tornar a própria religiosidade em mais amorosa. Para que essa violência que os judeus iam cometer, né? Mas tem cristão fanático também. E ele precisa ser convertido. Na segunda leitura, lá contínua, no livro de Esther, lá então os judeus param de ser perseguidos pelos persas, mas aí os judeus querem se vingar. E também se tornam violentos. Que coisa! Isso não é... Pois é, religiosidade não quer dizer coração quente e amoroso, não. Um grande abraço, um bom dia.